Hoje, por gentileza, sem clubismo, o que é impossível. Fala moçada, beleza? É moçada mesmo? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e demos um tempo na democracia. Esquecemos a enquete no Facebook, não fomos aos comentários e quem escolheu o tema de hoje fui eu. Vamos falar de qual foi o melhor time da era dos pontos corridos, ou seja, de 2003 para cá. Pontos corridos você associa diretamente à justiça. Premia-se a melhor campanha, premia-se o melhor planejamento, premia-se o melhor time. Então, entre os melhores, decidimos escolher qual o melhor dos melhores. Eu vou logo avisando que a gente vai destrinchar alguns e vai eliminar uma porção de gente logo no começo. Portanto, é muito provável que o seu time campeão sequer seja analisado. E não fique com raiva. Só vamos analisar aqui os times que ganharam o campeonato de forma antecipada. Porque para ser melhor e entrar na sala que a gente está discutindo aqui, na sala dos melhores, você tem que ter ganhado o campeonato com o pé nas costas, ou pelo menos com algum conforto nesse pé. Então é isso, ó, aqui temos a listinha dos times campeões. E aí eu vou tirando um a um. Quem não ganhou antecipadamente já vai, ó, vazar. Na nossa triagem, nós temos essa turma aqui. São esses times que a gente pode dizer que foram os melhores da era dos pontos corridos. Mas calma aí que ainda tem mais corte nessa lista. E vamos aumentar o sarrafo da nossa análise. O primeiro a sair da disputa é o São Paulo de 2007. E por quê? Primeiro que, apesar de ter mais peças interessantes até que o São Paulo de 2006, aquele time, naquela temporada, teve um adversário que em vários momentos do campeonato chegou a jogar melhor, a ter um futebol mais vistoso. O time que agradava mais era o Botafogo que acabou ficando no meio do caminho. Portanto, o bicampeonato do São Paulo não foi tão convincente assim. Bons números, mas as atuações ficaram abaixo, por exemplo, do próprio Botafogo. Chegamos a 2012 e o Fluminense campeão com o Abelão. Mas por que o Fluminense vai sair da lista? Porque o Fluminense teve um adversário muito à altura e que em vários momentos do campeonato chegou a jogar um futebol mais agradável, que foi o Atlético Mineiro, que inclusive teve o líder de assistências no campeonato, que foi o Ronaldinho Gaúcho, apesar do Fluminense ter terminado com o artilheiro, uma baita campanha do Fred. E um detalhe, o Fluminense não venceu o Atlético naquele campeonato. A nossa chefa do YouTube, que tá aqui, é torcedora do Fluminense, está lembrando, foi roubado, mas aí, nesta análise, eu não entro. O fato é, o Fluminense não ganhou e o Fluminense acaba saindo na nossa lista, quer ela goste ou não. Agora voltando ao Cruzeiro, bicampeão 2013 e 2014, só que em 2014 com o pezinho no freio, né? Apesar de ter mantido a base de 2013, já não foi tão convincente quanto o Cruzeiro do ano anterior. O Cruzeiro de 2014, é verdade, foi campeão com certo conforto, mas convencendo bem menos. E aí nós ficamos, ó, depois de muitos campeões, sobraram 3 timaços, campeões por antecipação e com números excelentes, mas ainda cortaremos um. Vamos lá, o São Paulo de 2006, do Muricy, ele tinha um 3-5-2 bem eficiente e em vários momentos um 4-4-2. Não tinha peças tão brilhantes, mas era um conjunto extremamente eficiente e com algumas atuações muito seguras. Mas aquele São Paulo encantou muito pouco. E a prova disso é decisivo para que o São Paulo saia da nossa disputa. O artilheiro do time no campeonato foi o goleiro. E aí não tem como a gente eleger o melhor time dos pontos corridos, que teve como seu máximo goleador o Rogério Ceni. Com todo respeito ao Rogério, mas não dá para o melhor time ter como o artilheiro com 8 gols o seu camisa 1. Mas enfim, tiramos todos os campeões, demos os argumentos, sobraram o Cruzeiro de 2003 e o Corinthians de 2015. Um comandado pelo Luxemburgo, o outro comandado pelo Tite. Lembremos primeiro o time base daquele Cruzeiro de 2003. Um Cruzeiro que não ganhou só o Campeonato Brasileiro, que ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Mineiro. Detalhe, o Mineiro e a Copa do Brasil de forma invicta. É até hoje o único time a ter conseguido essa tríplice coroa, ou seja, uma Copa Nacional, Campeonato Brasileiro e o Estadual. Aquele time tinha Gomes no gol, Maurinho na direita e às vezes o Maicon, lembrando que o time reserva era quase tão bom quanto o titular. A zaga tinha Cris, às vezes Luizão, Edu Dracena e o Leandro na esquerda. Maldonado na saída de bola, Augusto Recife e às vezes o Felipe Melo, o Wendel e muitas vezes Zinho ou o Martinez e o Alex na armação. No ataque, Aristizábal, várias vezes o Márcio Nobre e o Mota em vários
vários momentos o David lembrando que aquele Cruzeiro perdeu muitos jogadores durante a campanha, mas soube distribuir e muito bem os seus gols. E gols, por sinal, aquele time sabia fazer. Foram 102 na campanha de 46 jogos num campeonato que ainda tinha, ao invés dos 20 times de hoje, 24 equipes. Ou seja, o Cruzeiro jogou mais que muitos dos outros campeões. E mesmo assim, tem até hoje o maior aproveitamento da história dos pontos corridos, ultrapassando 72%. Quanto mais você joga, mais difícil manter o aproveitamento. E o time do Luxemburgo conseguiu. E desses 102 gols, a distribuição teve Alex como artilheiro, mas ao mesmo tempo Aristizábal funcionando, Mota funcionando, David funcionando, Márcio Nobre funcionando, ou seja, era muito poder de fogo para um time só. E aí, amigos, essa é uma vantagem em relação ao Corinthians do Tite. O Corinthians que teve no Jadson e no Wagner Love os seus artilheiros, mas muita dificuldade em substituir Guerreiro e Sheik, que foram embora no início da temporada de 2015. O Wagner Love só foi funcionar na metade final do campeonato. Até lá foram tentativas com o Luciano, com o Luca, mas nada muito convincente. O time, como engrenagem, funcionava, mas muitas vezes faltava o brilho de um camisa 9. Mas o Corinthians do Tite não precisava ter um 9 decisivo o campeonato todo para ter feito grandes atuações, e foram muitos jogos convincentes de um time com posse, com domínio e com uma defesa quase intransponível. Com 31 gols, aquele Corinthians foi a defesa menos vazada do campeonato de 2015, coisa que o Cruzeiro do Luxemburgo não conseguiu ser. O Cruzeiro do Luxo em 2003 foi a segunda melhor defesa do campeonato, apesar de ter sido o melhor ataque, coisa que o Corinthians também foi em 2015. Só pra gente lembrar alguns jogos emblemáticos daquele Corinthians, aquela engrenagem funcionou muito contra o Flamengo no Maracanã, 3-0. Massacrou o Vasco também por 3-0, e aí o jogo em São Paulo. Corinthians fez outro jogaço contra o Santos, 2-0. Lá na Arena da Baixada, 4-1 em cima do Atlético Paranaense. E aí talvez a grande atuação do Corinthians, que foi um jogo decisivo contra o Galo em Belo Horizonte, 3-0, fora de casa contra o time que vivia no encalço do Timão na busca pelo título. Ali ficou claro que o campeonato tinha um dono. E aí no final das contas, eu vou colocar o resultado aqui, que foi o 6-1 contra o São Paulo, mas vale o asterisco. Aquele Corinthians que goleou o São Paulo era o time reserva. E aí vem as grandes atuações do Cruzeiro, que foram em maior número e em maior volume de gols. Ou seja, aquele Cruzeiro teve jogos mais emblemáticos que o Corinthians do Tite. Começando por um 4-2 em Belo Horizonte em cima do São Paulo. Depois tem um 5-2 em cima do Atlético Paranaense também em Belo Horizonte. 2-0 no Santos na Vila. E o Santos era o grande rival do Cruzeiro naquela época. Lembrando que aquele Santos ainda era a base do time campeão em 2002, que tinha Diego, Robinho e, pasmem, até o Ricardo Oliveira. O Cruzeiro fez um 4-1 no Vasco mole. Depois emplacou um 5-1 com o Paraná Clube. E depois um 5-2 em cima do Bahia. E o Bahia ainda vai voltar nessa conta. Contra o Atlético Paranaense, um 4-1 lá. 3-0 no Santos. De novo, ganhou duas vezes do seu principal adversário no campeonato. Depois veio um 5-2 em cima do Fluminense, para o desespero da nossa chefa. E para encerrar, acaba a campanha com um 7-0 fora de casa em cima do Bahia, para coroar uma campanha quase que perfeita. Isso sem contar no talento individual, no brilho da sua grande estrela. E qual era a grande estrela do Corinthians de 2015? Você pode achar que foi o Jadson, que tem números impressionantes. Muitos acharam que foi o Renato Augusto. Teve gente achando que foi decisivo o papel do Wagner Love. Mas o fato é que a grande estrela do Corinthians de 2015 estava no banco de reservas e chama-se Tite, ao contrário do time do Luxemburgo. Aquele Cruzeiro tinha um maestro, aquele Cruzeiro tinha um 10, tinha um craque, tinha um capitão, e era o Alex, dono da maior atuação individual da história dos pontos corridos. Nenhum jogador jogou tanto quanto o Alex jogou em 2003. Foi o auge da carreira do jogador. Quantos golaços do Alex você não lembra naquela edição? É uma obra-prima atrás da outra. E é por isso que o Cruzeiro vence o Corinthians no critério de desempate. Do ponto de vista da equipe, são muito parecidas. Do ponto de vista do esquema tático, o Corinthians do Tite jogava muito no 4-1-4-1. Já o Cruzeiro do Luxemburgo variava um pouquinho mais. Tinha até mais peças de reposição do que tinha o Tite. Só que o Tite sabia tanto trabalhar seu elenco que, mesmo perdendo muita gente, sofrendo com lesões, ele manteve o nível, controlando quase todos os jogos, coisa que o Cruzeiro também fazia. Eram dois treinadores que pareciam estar no auge das suas carreiras. O Tite ainda experimenta esse auge,
auge e o Luxemburgo estava no seu melhor momento. Ou seja, os dois melhores técnicos das suas épocas comandavam esses times. Só que o Cruzeiro tinha mais plástica, tinha mais beleza e tinha mais domínio. E no final das contas, massacrava mais os seus adversários. Portanto, o melhor time da era dos pontos corridos é o Cruzeiro de 2003. Chegou a hora do Opiniões que você não tem o direito de ter. E nesse caso, uma opinião que não é nem você, é o Luxemburgo não tem o direito de ter. A gente tá aqui elegendo o seu Cruzeiro como o melhor time da era dos pontos corridos, mas de lá pra cá o professor andou deslizando, né? Ainda chegou a ser campeão em 2004 brasileiro com o Santos e aí depois entrou num marasmo, entrou num momento de retrocesso na carreira e de frases emblemáticas, como a que ele disse recentemente. Ele disse que o Guardiola é mais marketing do que treinador. O Luxemburgo acho que esqueceu que o Guardiola foi o cara mais revolucionário dos últimos 15 anos. É verdade que o Guardiola não inventou muitas coisas, mas ele aprimorou critérios e conceitos, por exemplo, do Cruyff. Pegou o seu tutor e evoluiu, transformou um Barcelona que já era muito bom num time inesquecível. Se você pegar dos anos 2000 pra cá, essa é a era Guardiola, não é a era Luxemburgo. Lembrando, polêmicas vazias toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você não é inscrito, vai lá e inscreva-se. Se você já é inscrito, vai lá no sininho, marca a notificação que toda vez que tiver vídeo novo vai chegar na tela do seu aparelho móvel. E mais importante, compartilhe, curta, que é o que nos dá o sustento, e vai lá embaixo e comenta. Semana que vem nós vamos de Tite ou Luxemburgo. E aviso logo, a resposta pode parecer óbvia, mas não é.